Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, eu tava aqui, né? Como vocês sabem, eu não tô nas redes sociais, mas eu sempre tô tirando um tempinho para dar uma olhadinha no meu e-mail, né, gente? E muitas vezes, né, eu estava aqui respondendo a alguns e-mails, certo? Que é um e-mail que eu deixei para vocês aí, tá? E alguns comentários entrou na minha caixa de entrada, certo? E-mails assim que não edifica, comentários na verdade do canal aí, certo? Que não edifica, que não faz nada. Só que um me chamou a atenção, os outros já é tudo aquela coisa, né? Igual. E essa me chamou a atenção e Deus veio falar o meu coração a respeito disso, né, gente? Eu postei aí, certo? Um, um, um algo aí sobre o Fernando Pessoa. E a pessoa, na ignorância dela, disse o seguinte, né? Que tinha tanta coisa para se postar, a pessoa vai passar ensinamento do Fernando Pessoa. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Em nenhum momento eu postei, certo, falando sobre o Fernando Pessoa, certo? Eu mencionei o Fernando Pessoa, certo? Eu mencionei o Fernando Pessoa, mas eu não fiz nenhum estudo sobre o Fernando Pessoa. Apenas comentei o texto dele, certo? Apenas comentei o texto dele, pois o texto dele, certo, que foi escrito por ele, está de acordo com a palavra de Deus, senão não passaria para vocês, certo, gente? O que me chama a atenção nisso é que tem muitas coisas, muitas pessoas na ignorância dela não conhecem, ela acha que só artigos, certo, religiosos é que pode ser postado ou comentado. Gente, tem muito mais coisas no mundo que nos edifica mais do que certas coisas cristãs. Muitas vezes você pega um livro, certo? Muitas vezes você pega um livro, esse livro não é de caráter cristão, mas ensina e edifica mais a sua vida do que se você for numa livraria ou em qualquer canto e pegar um livro só porque tem um caráter cristão, foi escrito por um cristão ou é de caráter religioso, certo? Nem tudo que é de caráter religioso serve pra gente, certo? Serve pra gente. Então tem muita coisa aí no mundo, certo? Secular, né? A gente diz secular, que dá para o nosso aproveitamento. E o texto do Fernando Pessoa, que eu não falei, quero deixar bem claro aqui, e quem viu o vídeo, quem ouviu verdadeiramente prestou atenção, certo? Não viu como essa pessoa viu, certo? Eu quero deixar claro aqui que eu não falei nada a respeito do Fernando Pessoa. Apenas eu tive que dizer de quem era o texto, porque eu não posso, né, passar por cima disso. O texto tem um autor, certo? Então, eu falei apenas, certo? Relatei apenas o texto e disse de quem era o texto, só. Não fui contar a história do Fernando Pessoa, não fui contar, certo, como foi que ele escreveu o texto, não fui contar nada disso. Peguei apenas um único texto dele, certo? E comentei, compartilhei com vocês por quê. O que tem lá está de acordo com a palavra, certo? Senão não passaria para vocês, porque não iria edificar em nada a vida de vocês se o que eu tivesse passado lá não fosse edificar. Certo, gente? Então, muito cuidado, certo? Que com tudo que vocês pegam, certo? Nem tudo que a gente pega, claro, certo? Nem tudo que é do meio secular, né? A gente diz secular, serve pra gente, nos edifica, né? A palavra de Deus manda a gente reter aquilo que nos edifica em tudo, amados. Certo? Eu posso pegar um texto, um livro, um vídeo ou qualquer coisa aí que não seja de uma pessoa, certo? Inclusive aqui no canal eu acompanho vários canais que não são de caráteres religiosos, mas que a pessoa ensina, certo? Ensina e está de acordo com a palavra de Deus. E a pessoa não é crente, não é cristã, não é pastor, não é nada,
certo? Não tem uma religião certa, certo? Mas o que ela ensina está de acordo com a palavra de Deus, né? Eu vou até passar aqui para vocês alguns canais aí, depois, né, eu vou estar falando, né, para ajudar vocês nessa jornada, certo? Livros também que não são de caráteres religiosos, certo? Não tem nada a ver com religião, certo? E nos ensina muito. Tem muita coisa aí no mundo secular, certo? Muita coisa aí no mundo secular que nos edifica muito mais do que certas coisas aí, do que certos livros que tem aí, né? E de caráter religioso. Eu já li vários livros de caráter religioso e não tem nada a ver com as escrituras de Deus, né, da palavra. Enquanto outros livros que não tem nada a ver com caráter religioso, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Então, a pessoa fez um comentário que eu, com toda certeza, ignorante da parte dela, certo? Ela não entendeu, eu creio que ela não entendeu, né? Na ignorância dela, ela não entendeu, não conhece, totalmente eu acho que não conhece a palavra de Deus, né? É claro, gente, olha, que a palavra de Deus não é substituída, não existe, não há substituição para a palavra de Deus. Nada, nenhum livro, nada chega perto da Bíblia, é claro. Mas nós temos outros artigos, textos, livros, né, que possam nos ensinar muito, que nos dá uma direção para a gente colocar na prática, certo? Foi isso que o texto do Fernando Pessoa fez com vocês. Dá uma direção a vocês, através do texto, certo? Dá uma direção. Certo, gente? Qualquer pessoa pode nos ensinar. A pessoa não precisa ser pastora, ser missionária, ser da igreja, ser crente. Até um ateu nos ensina. Até um ateu. Certo? É claro que a gente vai ficar com aquilo, só com aquilo que edifica dentro da palavra de Deus. O que não se vir pra gente dentro da palavra de Deus, a gente joga fora. Joga fora. Mas, como eu disse aí, tem muitos canais, vídeos aqui de canais que são maravilhosos para o nosso ensino, para a gente colocar na prática, para a gente se alimentar da palavra, né? Através daquilo, né? E a gente lê a palavra de Deus, né? Em coerência, né? E se ensina muito. Então, gente, certo? Tem pessoas que é assim, certo? Tem pessoas que que com seus comentários nem entram no reino dos céus e nem deixam as pessoas entrarem. É o que a palavra de Deus diz. Tem pessoas que com seus comentários mais atrapalha, mais na ignorância dela acaba atrapalhando, certo? Atrapalha, certo? Esses comentários, esses tipos de comentários aqui, eu apago, né? Eu apaguei pelo meu e-mail, né? Eu apago porque não vai edificar em nada a vida nem da pessoa mesmo que falou do comentário porque ela não entendeu nada, né? E muito menos aquelas pessoas que vão ver. Então, comentários, né? Eu já disse aqui a vocês que comentários que não vai edificar em nada a vida da pessoa, não edifica nem a minha mesmo, quanto mais a dos outros, certo? Eu apago tudinho. Se eu ver, eu apago, só se eu não ver. Tá, gente? Então é isso que eu queria comentar aqui com vocês, deixar claro aqui, certo? É como certo? Tem muitos cantores gospel aí, certo? Que mais canta música secular e o povo diz que é evangélica só porque a pessoa é crente. Tem muito mais música no mundo aí, certo? Que glorificam mais a Deus do mundo secular, por cantores, a gente diz cantores do meio secular, né? Cantores do meio secular, que mais engrandece o nome do Senhor do que certos cantores gospel aí com os seus hinos, com as suas músicas aí, que não tem nada a ver. Pelo contrário, só glorifica o homem. Mas tem muitas canções, né? Muitas músicas aí de cantores seculares, certo? Eu já ouvi música do Sandy Júnior, que engrandece mais a Deus, uma música que eu ouvi, certo? Outras coisas que já até tem muito comentário sobre essas coisas aí no YouTube, né? Então as pessoas na ignorância dela, certo? Eu acho que porque para ter ensinamento para a pessoa, só os livros de gospel, só os cantores gospel, só a pessoa que se diz crente. Gente, o que eu já peguei de livro,
onde não é de caráter religioso, mas que me ensinou mais a palavra de Deus, né? A gente vai fazendo uma coerência assim, lendo a palavra de Deus, lendo o livro, que me ensinou mais do que certos livros cristãos, certo? Que era do pastor de fulano de tal, que não tinha, só tinha blasfêmia contra o Senhor, certo? Coisas que não engrandeciam o nome do Senhor. Então a gente tem que ter esse discernimento aqui. Tem que ter esse discernimento que nem todos os livros, nem todos os cantores que se dizem crente, ou porque os atores se dizem crente, porque é pastor, é porque é bom pra gente, edifica a gente. Certos artigos aí também pela internet não edifica nada a gente. Não edifica nada. Gente, ó, certo? A palavra de Deus diz o quê? Fique só com o que edifique. Se o texto, ou o poema, ou seja um poema, ou seja um livro, lhe edifica e está dentro da palavra de Deus, glória a Deus, vai lhe ajudar bastante. Certo? Mas não caio na situação dessas pessoas que têm um pensamento doente. Né? São pessoas que têm um pensamento doentio, que precisam mudar a mente delas. Essas pessoas, elas precisam mudar a mente delas. Então tem pessoas que nem entram no reino dos céus, nem deixam as outras pessoas entrar com os comentários dela. Certo, gente? Foi o que a palavra de Deus nos ensina. Então, gente, olha, tem muito mais coisa aí no mundo secular, no meio secular, que mais vai ajudar a gente do que certos livros aí que eu já li, certo? Que vocês já leram aí, certo? Que vai mais afastar você da presença de Deus do que colocar. Por isso que é muito importante, eu nunca leio, gente, um livro ou um artigo que não seja qualquer um. Eu pego a Bíblia, faço a coerência, né? A gente tem que ler com a Bíblia. Certo? Eu sempre conversei com o pessoal que eu acompanhei. Gente, ó, quando vocês for pegar um artigo, um livro, faça aquela coerência, certo? Se está de acordo com a palavra de Deus, certo? Leia o livro, mas leia com a palavra de Deus, né, gente? Então, eu gosto de fazer essa coerência aqui, sempre com a palavra, para não sair do desvio, porque unicamente a palavra de Deus, só. Certo? Mas os artigos nos ajuda, porque, certo, faz com que a gente, né, faça um estudo mais complementar, certo? E nos ajuda bastante. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá, gente? Beijo para vocês, né? Eu já tô com saudade, né? Eu tô saindo de férias, mas estamos aí, tá bom? Beijo para vocês, né? E já sabe, gente, tô aqui, né? Qualquer coisa é só mandar aí um e-mail para mim, certo? E a gente vai conversando, tá bom? Beijo.